casa, né? Se abre a geladeira, tem uma garrafa de vinho, tem uma latinha de cerveja e, e as crianças acabam crescendo com isso, tendo facilidades para fazer o uso e, e eu fui um desses, né? Foi facilitado e acabei fazendo experimentação. Teve uma identificação que eu tinha dificuldade em lidar com as minhas emoções, e aquela substância acabou tendo temperado um pouco a forma que eu vivia. E eu acabei fazendo a utilização para amenizar os desgostos, as dificuldades que eu tinha em lidar nas relações. E foi evoluindo, né? Foi progredindo a doença, a gente costuma dizer que a doença é progressiva. Foi progredindo e eu fui experimentando outras substâncias e me tornei dependente químico. Drogas também, você começou a... Drogas. Maconha... Maconha com 9 anos. Foi o que Né? comeu. O álcool, o tabaco foi aos 8, né? De pegar, o pai jogar bituca. Vou experimentar, porque todo mundo fuma, por que deve ser bom isso? E vai experimentar e acaba se tornando dependente daquela substância. E aí vai, inalantes, até a adolescência, que vai experimentar outras que já tinha difícil acesso, né? E aí já começa a andar com outro tipo de pessoa, já passa a ficar ausente de casa, não ouvir muito a família, se isolar, acreditar mais nas pessoas da rua do que nos próprios familiares, até perceber que tinha perdido totalmente o controle, né? Quando chega nesse ponto já... a Quando, percepção foge, né, na verdade. A percepção de quanto quando, tempo... quando eu acabei usando sem querer usar, né, eu percebi que a coisa estava feia. Né, e você ir para um lugar e fumar maconha, mas hoje eu falei que eu não ia fumar. Né? Ou fazer o uso da bebida. Não, hoje eu em casa, né? Se abre a geladeira, tem uma garrafa de vinho, tem uma latinha de cerveja e as crianças acabam crescendo com isso, tendo facilidades para fazer o uso e eu fui um desses, né? Foi facilitado e acabei fazendo experimentação. Teve uma identificação que eu tinha dificuldade em lidar com as minhas emoções, e aquela substância acabou tendo temperado um pouco a forma que eu vivia. E eu acabei fazendo a utilização para amenizar os desgostos, as dificuldades que eu tinha em lidar nas relações. E foi evoluindo, né? Foi progredindo a doença, a gente costuma dizer que a doença é progressiva. Foi progredindo e eu fui experimentando outras substâncias e me tornei dependente químico. Drogas também, você começou a... Drogas. Maconha com 9 anos. Foi o que Né? comeu. O álcool, o tabaco foi aos 8, né? De pegar, o pai jogar bituca. Vou experimentar, porque todo mundo fuma, por que deve ser bom isso? E vai experimentar e acaba se tornando dependente daquela substância. E aí vai, inalantes, até a adolescência, que vai experimentar outras que já tinha difícil acesso, né? E aí já começa a andar com outro tipo de pessoa, já passa a ficar ausente de casa, não ouvir muito a família, se isolar, acreditar mais nas pessoas da rua do que nos próprios familiares, até perceber que tinha perdido totalmente o controle, né? Quando chega nesse ponto já... a Quando, percepção foge, né, na verdade. A percepção de quanto tempo... Quando eu acabei usando sem querer usar, né, eu percebi que a coisa estava feia. Né, e você ir para um lugar e fumar maconha, mas hoje eu falei que eu não ia fumar. Né, ou fazer o uso da bebida. Não, hoje eu